Shalom, shalom do avivamento. Olha, eu novamente aqui. Bom, olha bem, queridos, a questão do ministério feminino é outro fator delicado. Lembra que eu falei em vídeos anteriores? O ministério feminino é bem-vindo. O ministério feminino é extraordinário, entendeu? Mas é delicado uma mulher abraçar o bispado. Porque o bispado não é um ministério comum, como os 5 dons ministeriais, que já não é comum 5 dons ministeriais. Mas um bispado é um ministério, é um serviço episcopal, entendeu? E esse serviço episcopal é mais bem cabível aos homens. Não que a mulher não possa ser uma bispa, ela possa ser uma bispa ao lado do seu marido. O que eu quero dizer a você? Olha, existem algumas coisas que nesse tempo moderno a igreja tem se perdido. Perdido em termos de ministério e tudo mais. E há muitas lideranças que querem ter um jeitinho de classificação da forma delas para dar abertura e espaço e assim tudo mais. Por essas coisas e outras está havendo muita bagunça e baderna. E sem falar pessoas que ainda vêm com uma visão denominacional de igreja A, de igreja B, de igreja C e interpretar cada um do seu jeito e dizer o que bem quer. Você observe e analise a minha linguagem. Nenhuma das palavras que estou dizendo aqui, em todos os vídeos que você ouvir aqui, não tem nada a ver com denominação A, B, C ou D, mas sim a visão do reino. Se você souber o que é a palavra reino de Deus, primeiro, o reino de Deus está dentro de todos aqueles que já nasceram de novo. Então, o episcopado, o bispo, ele é casado, deve ser casado, esposo de uma só mulher. Essa mulher, ela pode ser chamada primeira dama ou única dama, ou pode ser levantada como bispa ao lado dele. Agora, não é porque ela é bispa que ela vai cantar de galo, ou o espírito do empoderamento se apodera dela. Não. Ela foi levantada bispa porque ele, como marido, é uma só carne com a mulher. Isso é uma visão que eu vejo concernente à graça. Lá em Gálatas capítulo 3, verso 26, diz que todos nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, diante de Deus, ninguém, não existe diante de Deus quem é servo, quem é escravo, quem é bárbaro, quem é valente, quem é macho, quem é fêmea. E diante de Deus nós somos espíritos. E como espíritos, temos a proporção de interagir semelhantemente. Lógico, se a minha esposa, por exemplo, é uma apóstola, é porque eu sou um apóstolo. E ela não está para competir comigo, ela está para se juntar comigo, ela completar, ela fazer uma obra contínua comigo, se juntar comigo. Se, por exemplo, eu sou um pastor, minha esposa, ela, por mais que ela não tenha muito jeito a ser uma pastora, mas ela deve ser uma pastora, né? Não que seja obrigatório, mas que a consciência de reino, de uma visão espiritual, porque o que Deus deu a Adão lá no Éden não foi só para Adão sozinho tomar conta. Logo no período depois, Deus criou Eva para estar ao lado de Adão, não acima e nem abaixo, mas ao lado de Adão. Então eu vejo biblicamente algumas coisas que o reino de Deus é como se desse continuidade de uma forma muito profunda aqui conosco àquilo que estava começando a fluir nos dias do Jardim do Éden. Então eu vejo os ministérios dessa forma, né, dentro de um patamar ministerial entre marido e mulher. Né? Tem vezes que até o ministério começa sozinho, porque o cara é solteiro, a mulher é solteira. Mas é aí que os dois têm que se conhecer bem para que possam se entender no propósito que Deus tem de um para com o outro. Para não se casar errado, né? O homem sendo um homem empresarial e a mulher sendo uma pastora, ou uma apóstola, ou uma bispa. Imagina aí. Aí o camarada casa com ela porque gostou dela,
e ela também casa com ele porque gostou dele, mas ele não tem nada a ver com o ministério, é só na vida secular. É um crente temente, mas está na vida secular, entendeu? E Deus tem um chamado com ela na obra. Ela pode até trabalhar tudo, mas ela está envolvida no ministério. E como é que pode esse marido estar fora de acompanhar a sua esposa ou a sua esposa está ao lado do seu marido? Então existem muitas coisas acontecendo aqui no Brasil, especificamente em cidades como São Paulo, Bahia, Sergipe e assim por diante. Alguns estados estão perdidos na identidade de ministérios e não sabem se separar e fazem as coisas de qualquer jeito. E é por isso que se encontra a falta de caráter, né, dentro de muitos, nos 5 dons ministeriais e nessa área episcopal, tanto com o bispo como também diácono. É muito sério. Por exemplo, um homem de paletó e gravata não inspira mais respeito e confiança. E isso por causa dos grandes corruptos na área da política, nas outras áreas também que rege o planeta. Aí, sem falar, como se não bastasse, tem também certos pastores, apóstolos e bispos, lideranças que estão de paletó e gravata, que estão praticando terríveis crimes e corrupções e a sociedade está vendo. Há um tempo atrás, paletó e gravata era algo que olhassem alguém arrumado e dizia, poxa, o camarada está bem vestido. O camarada é um ser social, o camarada é poderoso. Hoje em dia não. Faz até um pouco de medo o cara vestir um paletó e uma gravata e de repente alguém parar e pensar que é um traficante que veio de Cuba, ou que veio da Coreia do Norte, ou que veio da Rússia, ou que veio de algum país aí da África, cheio de pistolas e tudo mais. Porque disfarçado de um jeito ou de outro, entendeu? Os piores homens estão vestidos de paletó e gravata. E isso dentro de qualquer área social, entendeu? Até na área da polícia, chamada CIA, chamada FBI, chamada a Interpol, homens que se corrompem, homens que se destroem lá por infiltrados em coisas secretas e ocultas que querem descobrir. Então, o que eu quero dizer a você, queridos, vamos ter o cuidado com o chamado que Deus confia, o chamado que Deus está conduzindo você ao ministério, seja ele apostólico, seja ele como profeta, como um evangelista, como pastor, mestre, ou levando você a um episcopado nessa área como diácono ou também como um bispo, ou como alguns chamam presbíteros, que presbítero ele não está abaixo de pastor, está acima. Presbítero, entendeu? É a mesma coisa que bispo, entendeu? Que quer dizer superintendente ou supervisor. Você pense aí, um supervisor o que é? Um supervisor dentro de uma empresa, ele ordena no gerente, entendeu? O gerente é o pastor e o supervisor ou superintendente, ele está ali para supervisionar e dizer, está errado isso aqui, tem que consertar isso aqui. Falando com o gerente vai passar os dados para os seus diáconos, que são os seus encarregados lá dentro. E os encarregados vai passar para os seus obreiros ou trabalhadores que se somam lá. Então, veja isso aí, essa cadeia de coisas que parecem bem semelhante com as empresas que temos hoje em nosso país, em nosso planeta. Então, se cuidem, tá? Se cuidem, aconselho que tomem cuidado nos ministérios, tomem zelo, tomem respeito, reverenciem Jesus, porque é Jesus quem chama, é Jesus quem vocaciona, é Jesus quem acha graça, é Jesus que faz a obra, é Jesus que investe no homem para que o homem chegue lá naquela posição. Não faça curso teológico ou treinamento bíblico para ser alguém, porque você já é em Jesus Cristo. O curso teológico ou treinamento ou tratamento, ou seja, o processo que você estiver passando ou vai passar, não é para você ser, mas é para você ter uma pequena noção, uma pequena bagagem, mas entender que o conhecimento maior está em você conhecer Jesus na íntegra, no dia a dia da sua vida e viver o caráter de Deus no dia a dia. Um forte abraço, shalom, levamento, sucesso para você e para todos nós. Me ajude aí apertando esses botões e publique cada mensagem com zelo. Shalom.